Amigos, epa, estamos de volta aqui no De Chapa. O De Chapa, que é um canal de histórias sobre o futebol e com muitas novidades que vão vir aí para frente, né? Muita coisa vai acontecer nesse canal daqui para frente. E hoje nós voltamos aqui com as nossas histórias dos grandes clubes brasileiros. Já passamos lá por Goiânia, já passamos por Pernambuco e hoje estamos no Paraná, em Curitiba, mais precisamente, para falar do Trio de Ferro curitibano. Muita coisa rola nesses clubes, né? Nós estamos falando hoje aí do Atlético, do Curitiba e do Paraná Clube. E esse Paraná que já deu jogadores, grandes jogadores, né? Lembro do Ricardinho que jogou no Corinthians, que jogou no Santos, que jogou na Seleção Brasileira e hoje é comentarista. Tivemos também o grande zagueiro, né? Miranda, que jogou no São Paulo, jogou na Europa, na Seleção Brasileira. Tivemos também Belletti, que jogou lá no São Paulo também, na Europa, na Seleção Brasileira, muita coisa, e muitos outros craques, né? Se a gente ficar falando deles aqui, o programa concentra só nos jogadores. E tantos outros clubes, né, que tem o Paraná, como Maringá, como Cascavel, como Cianorte, muito clube no Paraná, assim como todo o país, né? O Brasil, que é considerado o país do futebol, tem times aí e clubes espalhados por todo o país. E nós estamos viajando por esse país, para falar da história desses clubes, resgatando a história desses clubes numa pesquisa muito boa que o Márcio Forte, jornalista, que é correspondente, que é historiador, que é geógrafo, trabalha com geopolítica, enfim, escritor, tem livro publicado aqui na editora D3 Educacional e muita coisa por aí, né, Márcio Forte? E antes da gente passar a bola para você aí, com essa pesquisa que você traz aqui para o canal De Chapa, eu quero aqui fazer uma ressalva, né, do último programa. Nós tivemos o Márcio, né? Ele mandou lá de Pernambuco, e eu falei que a gente registrava hoje aqui, então vou registrar da decisão que saiu incorreta no programa anterior sobre o Brasileiro de 1987. A decisão foi 1-0 para o Sport. A decisão de pênaltis citada no programa da semana passada foi do módulo amarelo, né, para definir o primeiro e segundo colocado e encaixar o chaveamento do quadrangular final. Tá aí, Márcio, a sua grande contribuição, né, aqui no programa De Chapa para essa pesquisa, né? Isso às vezes acontece por um lapso rápido, mas está aqui feito o registro e o acerto da errata que nós fizemos no programa anterior. Márcio, que é também coautor da obra com Moraci Santana, né, e outros pesquisadores, publicada aqui pela D3 também, que é a transição do futebol de salão para o futebol de campo. Uma grande pesquisa que esse grupo fez na CBF, no Rio de Janeiro, e que a editora publicou aqui esse grande livro que está circulando aí por clubes do Brasil todo, e circulando aí para muita gente nesse país e até no exterior também, já tem vários livros encaminhados para o exterior. Publicação essa da editora D3 Educacional. Então, muito obrigado, Márcio. Assista aí esse programa também agora falando do Paraná e obrigado por tudo. Obrigado pela sua contribuição. Falando isso, agora vou passar a bola aí para o Márcio Forte, direto lá do México, eu aqui no Brasil, falando no De Chapa desse trio de ferro, falando aí da história do Atlético, do Curitiba e do Paraná Clube. Que história você traz para nós hoje, Márcio Forte, sobre o trio de ferro do Paraná? É com você.
É isso aí, da de hoje vamos abordar o trio de ferro curitibano, os três grandes do futebol do Paraná, que são o Clube Atlético Paranaense, o Coritiba e o Paraná Clube. Então vamos abordar a história, algumas curiosidades e informações desse trio de ferro do futebol paranaense e a sua projeção do Estado na arquitetura de forças do futebol brasileiro. Vamos lá? O futebol paranaense, o trio de ferro, aqui nós temos os símbolos icônicos desses clubes. E vamos começar, como a gente sempre faz com outras capitais também, abordar como esses clubes estão na arquitetura de forças do futebol brasileiro. Como já retratamos em Recife, com Sport, Santa Cruz e Náutico, o trio de ferro curitibano também tem a preferência dos torcedores citadinos de Curitiba. Embora também tenha torcedores, principalmente dos quatro grandes de São Paulo, pela projeção da influência paulista no Paraná e também em Curitiba, pelo menos na capital e região metropolitana, o trio de ferro consegue ainda ter a dianteira em detrimento dos clubes paranos. Por isso que os trio de ferro paranaense, além de outros elementos, estão entre os 20 maiores clubes brasileiros, principalmente por esse fato, por eles levarem a dianteira contra as agremiações forâneas, quer dizer, principalmente os 8 maiores, os 8 do Rio São Paulo. Os clubes paranaenses têm a dianteira na sua fortaleza territorial geográfica, que é Curitiba e região metropolitana. E aqui nós temos, na arquitetura de forças, o trio de ferro, junto com o trio de ferro pernambucano, com a dupla Bavi, e os 12 mais conhecidos, que são os 4 grandes de São Paulo, os 4 grandes do Rio, a dupla de Belo Horizonte e a dupla de Porto Alegre. Aqui nós temos já na região sul, nós vamos ver que o trio de ferro curitibano ainda consegue ter uma projeção significativa na arquitetura de forças do futebol sulista, porque junto com a consagrada dupla Grenal, o trio de ferro curitibano consegue consolidar o que é chamado dos 5 grandes do Sul. Isso nós vamos ver também ao longo da Copa Sul Minas, esses clubes conseguem ter essa projeção, junto com a dupla Grenal consagrada, eles fazem parte integrante das 5 maiores torcidas do Sul brasileiro. Vamos começar aqui no nosso trio de ferro pelo Coritiba, que foi o primeiro clube do estado do Paraná, por isso que ele leva o mascote do vovô. 12 de outubro de 1909, o Fritz, que era o apelido desse Frederic Eisenfelder, que é um imigrante alemão, que apareceu com uma bola de couro vindo de umas férias em Pelotas. Então ele tem essa interação com esse futebol que vem principalmente da Inglaterra naquele início do século, e ele propõe um jogo contra o Clube dos Ferroviários de Ponta Grossa. O clube se chama inicialmente Teuto Brasileiro, pela sua agremiação da colônia alemã, que era muito forte em Curitiba naquela época, depois se chamou Curitibano, e logo depois, já com a denominação que nós conhecemos atualmente, Coritiba Futebol Clube, e naquela época a cidade era conhecida como Coritiba, e o clube acabou perpetuando o seu nome original, Coritiba, por assim dizer, não mudou como essa capital do estado que mudou para Curitiba. Aqui temos os precursores daquele jogo inaugural contra os ferroviários da cidade de Ponta Grossa, que é uma cidade que está a aproximadamente 109 quilômetros da capital paranaense. Então aqui nós temos aquele clube dos precursores do que se converteria no Verdão do Alto da Glória. Aqui nós temos também a imagem do primeiro clube que jogou pelo Coritiba contra esse clube de Ponta Grossa, que depois a instituição adotou como a data de fundação do clube, embora oficialmente ele tinha sido fundado um pouco depois, mas pelo fato de ser o primeiro jogo em 12 de outubro de 1909, o clube perpetuou essa data como a data de fundação do Coritiba Futebol Clube. Aqui nós temos a trajetória histórica do clube. Podemos ver que os seus títulos estaduais estão divididos ao longo da história, com uma significativa representatividade na década de 70, que nós vamos ver que é a década de ouro do Coritiba, e também 80, onde o clube consegue a sua projeção e consolidação no cenário nacional. Ele é hegemônico na década de 70 no estado, como nós vamos ver, embora com muita polêmica na arbitragem contra o Colorado, que foi um dos clubes que
originou o Paraná Clube. Aqui nós temos o Coritiba de 59, que foi campeão do estado. É importante frisar que até a década de 70, mais ou menos, o Coritiba era conhecido como alvinegro, embora eles tenham a cor verde, porque a camisa era inteira branca e os shorts eram inteiro preto e as meias brancas, similar ao Corinthians em São Paulo. Então é importante frisar que no passado, uma curiosidade, o clube também era chamado de alvinegro pelo seu uniforme número 1. Aqui nós podemos ver ainda que naquela época o Coritiba não tinha aquelas duas faixas que hoje nós temos como referência do Coritiba. E aqui o clube é campeão do Torneio do Povo de 73 contra o Bahia. O Torneio do Povo foi um torneio efêmero que existiu no Brasil entre as principais torcidas dos 7 principais estados do Brasil. Então tinha, além de São Paulo, Rio, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, tinha o Paraná, Bahia e Pernambuco, principalmente, e era um torneio realizado entre as maiores torcidas desses estados. E o Coritiba ganhou em 73, o que é considerado o primeiro grande título a nível nacional da região sul. E o Coritiba apenas foi nesse torneio porque a maior torcida da cidade, que era do Ferroviário até 70, o clube deixou de existir para criar o Colorado. E depois nós vamos ver que isso foi um trauma institucional. O Coritiba se acabou beneficiado dessa mudança de nome. Então ele conseguiu ser a maior torcida do estado na década de 70 e foi para esse torneio, conseguiu ganhar e teve uma significativa projeção nacional. Não é à toa que é o principal título da região do Sul, é do estado do Paraná e é do Coritiba Futebol Clube. Aqui nós temos o Coritiba campeão brasileiro em 85 contra um Bangu no Maracanã abarrotado. Nós temos aqui o Leila, o Rafael Camarota, grandes protagonistas daquela decisão. E aqui o Coritiba nos anos 90, aquele time que voltou para a Série A depois de 4, 5 anos longe da elite, que é o time que estava o Alex, que o Dodge frisou no início, tinha o Claudio Miro, o Renato no gol, outros grandes jogadores, o Gralac na defesa, o Pachequinho no ataque. Então era um Coritiba, a sua torcida lotando o Couto Pereira, que é seu estádio, antes era o Belfort Duarte. E aqui nós temos algumas imagens representativas do Coritiba em 95, que conquistou o acesso junto com seu rival, o Atlético Paranaense, naquele quadrangular final da Série B, junto com Central e Mojimirim. Era Mojimirim do Carrossel Caipira, e os dois dos 3 grandes de Coritiba conseguiram voltar na Série A. Naquela época, o único na elite era o Paraná Clube. Então foi o ano que marcou os 3 grandes na elite durante mais ou menos 15 anos. Aqui nós vamos abordar agora um fenômeno determinante na história do futebol paranaense, que é a origem das expressões 3 grandes do Paraná e Trio de Ferro Paranaense. Essa expressão está estreitamente vinculada com a profissionalização do Estado que se deu a cabo entre as décadas de 30 e 40, principalmente, e a fundação da Federação Paranaense de Futebol. Já tinha antigamente algumas entidades que regiam o esporte, que era a Liga Paranaense, a Liga Curitibana, por assim dizer, mas apenas em 45, que é o período de consolidação do que se converteria na Federação Paranaense de Futebol, como a maior entidade que rege o futebol no estado, e os clubes mais populares pressionaram a federação para obter o maior peso nas decisões. E essa pressão obteve o resultado em 47, e a federação estabeleceu um sistema de voto qualificado de acordo com as seguintes regras: 3 votos para os clubes com mais de 5 mil sócios e 20 anos de participação ininterrupta nos torneios oficiais e mínimo de 5 títulos da primeira divisão. 2 votos, clubes entre 2 e 3 mil sócios ou que, não atingindo o quadro mínimo de sócios, tenham sido campeões e tenham longevidade mínima de 20 anos na primeira divisão. 1 voto, clubes que não atingem os requisitos anteriores. Resultado dessa votação: os únicos clubes que atingiram todos os requisitos do primeiro grupo e assim tiveram peso 3 na Federação Paranaense de Futebol foram Ferroviário,
que depois se recriou no Cláudio e depois no Paraná Clube, Coritiba e Atlético. Assim nasce o grupo seleto do trio de ferro curitibano e dos 3 grandes clubes do futebol paranaense: Ferroviário, Coritiba e Atlético. Curiosamente, também, essas equipes eram, na época, as únicas que possuíam uma torcida de massa em todas as regiões de Curitiba e na região metropolitana. Ou seja, não é à toa que elas foram as únicas 3 a terem aqueles votos para que tenha maior peso nas decisões na Federação Paranaense de Futebol. Vale ressaltar que o Ferroviário se lhe atribuiu a continuidade histórica do Britânia. Depois nós vamos ver que o Colorado nasceu de uma cisão do Britânia, e a federação argumentou que, pelo fato da cisão que criou o Ferroviário em janeiro de 30, foi por uma cisão do Britânia, a federação concedeu ao Ferroviário a continuação histórica do Britânia, mais ou menos similar ao que a FIFA faz com a Sérvia em relação à Iugoslávia e à Rússia com a União Soviética. O mesmo aconteceu com o Atlético, com a federação atribuindo ao Atlético a continuação histórica do Internacional e do América pré-24, porque o Atlético, como nós vamos ver, é uma fusão entre o Internacional e o América, que eram também 2 times tradicionais da cidade de Curitiba. Então, dessa maneira, surgiu a denominação dos 3 grandes, que se popularizou com o tempo, expressão também conhecida como trio de ferro curitibano ou paranaense. É importante frisar que todos os jogos entre essas 3 equipes são chamados clássicos. Desde essa época, para diferenciar os clássicos entre os grandes da capital e outros clássicos do estado, que nós temos no interior, como, por exemplo, o clássico do café, entre Maringá e Londrina, o clássico Pé Vermelho, entre o Cianorte e o Nacional de Rolândia, os 6 clássicos de Guarapuava, que é entre o Batel, o Pavão, o Oeste de Guarapuava e o próprio Atlético e o Esporte Clube Guarapuava, o clássico da Soja, e o clássico do Litoral, que é o Cele Rio, entre o Seleto e o Rio Branco, que também é conhecido como Derby do Porto de Paranaguá. Então, para diferenciar todos esses clássicos, tanto do interior como do litoral, o clássico envolvendo o trio de ferro da capital é conhecido como os grandes clássicos do Paraná. Então, aqui já tem uma certa diferenciação entre o peso histórico e representativo que tem Curitiba para o estado, inclusive o ambiente futebolístico, e o interior e o litoral, que é um pouco em detrimento dessa força pujança que tem Curitiba na representatividade paranaense. Aqui nós temos algumas curiosidades interessantes para abordar. Nessa mesma época que se desenvolve e se consolida essa expressão do trio de ferro, entre 30 e 71, o maior clássico do estado consistiu no confronto entre o Coricaf, ou também conhecido como Ferrotiba, disputado entre o Ferroviário e Coritiba. Era o principal choque que detinha as 2 principais torcidas da cidade, que também era conhecido como o clássico da disciplina, o grande derby curitibano, o derby das multidões, precisamente por deter as 2 grandes torcidas, o derby norte-sul, porque o estádio do Couto Pereira está mais ou menos indo ao norte da cidade, e o estádio da Vila Capanema está um pouquinho mais ao sul, e disputando eram as 2 mais populares, o Ferroviário e o Coritiba. E também é importante frisar que o Ferroviário era o detentor da maior torcida até 71, sendo o único clube da capital a aglutinar e consolidar uma torcida de massa no interior que protagonizava caravanas e mais caravanas que constantemente se dirigiam à capital para acompanhar o primeiro terror da vila. Isso foi perdido quando deixou esse nome Ferroviário para criar o Colorado, e nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante. Aqui nós temos uma comprovação que o Ferroviário tinha a maior torcida da cidade. Aqui é um jornal, na época, em 69, que o Ferroviário ia jogar contra o América Mineiro,
E aqui nós temos o detentor, o possuidor da maior torcida da cidade, que era o Clube Atlético Ferroviário, um clube com um enorme apelo popular, que tinha um mascote popular que era um índio, o Boca Negra. Então esse fervor tanto de elementos tradicionais do Brasil, como ser fundado por ferroviários da classe operária, fizeram do ferroviário e do seu entorno social um clube que detinha um forte apelo popular. Aqui nós temos a torcida na época do ferroviário, que tinha um dos seus apelidos, o Colorado da Vila Capanema. Então não é à toa que depois o clube se chamou Colorado. Era um clube que tinha uma grande massa de torcedores. Aqui nós temos uma charge da época que era o Ferrotiba, o clássico surge como a maior atração da próxima jornada. Então isso dá a dimensão do que era aquele clássico Ferrotiba, ou também conhecido como o Coricaf. E depois que o Ferroviário se transformou no Colorado, porque o Ferroviário se fundiu, como nós vamos ver, com o Britana e o Palestra Itália, criou o Colorado, e depois teve o clássico, o Coricolor, que era o Coritiba contra o Colorado. Aqui nós temos uma revista dos anos 70 com os ídolos do Ferroviário, mas é importante citar que aqui nós temos tanto o Ferroviário como o Atlético e o Coritiba. Então, sempre na história do futebol paranaense teve essa dimensão dos três grandes, do trio de ferro, que nasce na década de 40, mas se perpetua ao longo do século XX e até os nossos dias. Aqui nós temos a imagem do Coritiba, do Atlético e do Ferroviário, nós podemos ver nessa imagem. Aqui nós temos uma revista Revista Esporte Paranaense 70, a bala do trio de ferro. Então aqui nós temos uma representação do que era a dimensão desse trio de ferro, que marca significativamente a memória coletiva do torcedor paranaense. Aqui nós temos o Atlético, o Coritiba e o Ferroviário, que são as três grandes expressões populares futebolísticas, por assim dizer, tanto do futebol curitibano como do futebol paranaense. É importante frisar que na época tinha muitos clubes em Curitiba e região metropolitana, não era apenas o trio de ferro. Como eu já falei, os três grandes fizeram pressão para ter essa dimensão, mas eles, ao fazer isso, acabaram minando as outras expressões da cidade. Aqui nós temos, por exemplo, o Trieste, o Campo Raso, o Malutron, outros clubes, o Pote, o Juventus, o Batel, outros clubes que foram perdendo ao longo da história e ficando no ostracismo. Alguns ainda existem como uma maneira amadora, outros acabaram sendo extintos. Então, esse protagonismo que o trio de ferro teve ao longo da história acabou, por outro lado, minando muitos clubes que tinham em Curitiba e região metropolitana, tanto que não é à toa que Curitiba tinha o apelido de ser uma mini Buenos Aires, porque Buenos Aires tem muitos clubes e Curitiba também tinha muitos, mas infelizmente também esses clubes acabaram ficando na história. Temos os clássicos atuais, legado dessa história, que é o Atletiba, que depois da perca do Ferroviário, o clássico Atletiba teve uma grande ascensão, principalmente nos anos 70 e 80. Então ele depois se consolidou como o maior clássico do Paraná. Depois o Paratiba, nos anos 90, rivalizou um pouquinho pela hegemonia que o Paraná teve nos anos 90. Então está sempre pau a pau. E o Parático é o histórico clássico Rebouças. Os estádios estão na mesma rua. Então, pelo acercamento geográfico que tem os dois estádios, a Vila Capanema do lado paranista e a Arena da Baixada, o antigo Joaquim Américo, do lado rubro-negro, nós temos uma forte rivalidade de bairro do Derby Rebouças entre Atlético e Paraná. Aqui nós temos uma representação do que é essa rivalidade no bairro Rebouças, que conecta
esses dois clubes. É a mesma rua, o estádio do Paraná está no começo da rua, a Engenheiro Rebouças e o Atlético no final, e depois nós vamos chegar na Arena da Baixada, passa pelos bairros da Água Verde e do Batel, até chegar na Arena da Baixada. É uma zona muito bonita de Curitiba. Eu cresci na minha infância muito em Curitiba, indo para os jogos, principalmente desses dois clubes. Então, eu tenho muita familiaridade com toda essa região, o derby da Rebouças entre Paraná e Atlético Paranaense. Agora, já vimos o Curitiba um pouquinho, vamos para o Paraná. Tem uma trajetória histórica que se remonta a 1914, porque naquela época nasce os clubes dos dois eixos do paranismo, o eixo vermelho e o eixo azul. Nascem o Britânia do eixo vermelho e o Savoia do eixo azul. O Britânia ele nasce estreitamente ligado com a ala ferroviária da cidade, que depois vai ter uma cisão em 30 para criar o ferroviário. E o Rebouças, como eu falei antes, era um bairro das fábricas e possuía poucos moradores. Os muitos terrenos baldios foram aproveitados para campo de futebol e os jogadores eram de famílias locais. Um dos times que surgiu no bairro foi o Ferroviário, mais especificamente no bairro vizinho, que era o bairro da Capanema, o bairro das vilas, dos povos, das favelas, e era composto por trabalhadores da rede ferroviária e mantido por ela, que bancava os uniformes, as inscrições em torneios e participava da contratação de jogadores. O sujeito que entrava para o time e, se fosse bom de futebol, conseguia emprego na rede. Ou seja, ele trabalhava de dia e jogava de noite. Naquela época, no início do século passado, ninguém vivia de futebol. E é assim que se surgiu o Clube Atlético Ferroviário e antes o Britânia. Mas em 30, descontentes com o que estava se convertendo no Britânia, a ala mais vitoriosa do Britânia saiu dessa instituição e criou o Ferroviário, e ele se consolidou como a maior força popular do futebol citadino e paranaense, o Clube Atlético Ferroviário, campeão do centenário em 53, contra a Cambarense, 2-1 para o Ferroviário na Vila Capanema abarrotada. Depois nós vamos ver que esse clube detém o recorde em vários estádios da cidade, e muito dessa popularidade que tem o Paraná, principalmente, é devido a essa grande massa de torcedores que herdou do Clube Atlético Ferroviário, que foi um clube altamente popular e tradicional entre 30 e 71. Aqui nós temos uma foto icônica da revista Placar, em 79, que representa o lado vermelho do paranismo. Por quê? Porque dia 26 de junho de 71, o Ferroviário deixou de existir, ele se unificou com o Britânia e o Palestra Itália. Aqui nós temos a bandeira do Palestra Itália, do Britânia e do Ferroviário, e eles criaram o Colorado. Mas foi um grande trauma institucional, porque perdeu o nome de forte apelo popular, que era Ferroviário. Muitos torcedores não gostaram disso, a rede ferroviária não gostou, muitos torcedores abandonaram o clube, mas ele conseguiu permanecer como um dos 3 integrantes do trio de ferro. Tinha ainda uma significativa torcida, mas ele acabou perdendo muito do apelo popular que tinha quando era Ferroviário, Clube Atlético Ferroviário. O Colorado acabou não vingando, perdeu 4 vices para o Coritiba na década de 70, muitos deles roubados pelo presidente. No leito de morte, ele acabou confessando todas essas atrocidades futebolísticas, por assim dizer. Mas é importante frisar que o Colorado, embora ele mantenha a essência ferroviária no seu símbolo, ele não teve o mesmo apelo popular que o Ferroviário e o mesmo carinho dos torcedores. Não é à toa que depois ele acabou fundindo-se com o Pinheiros para criar o Paraná Clube, que resgatou toda essa dimensão, essa popularidade, esse caminho vitorioso que o Ferroviário teve, e também o Britânia nos seus anos iniciais. Aqui nós temos a trajetória do Ferroviário. Ele ganhou os estaduais de 37, 38, 44, 48, 50, 53, 65 e 66. Um deles foi o
em 53, o título do centenário do estado do Paraná, o mais importante deles. É um clube que tem 8 títulos paranaenses. Depois, o Colorado teve o título em 80, dividido com o Cascavel, aquele cai-cai dos jogadores do Cascavel. E o Britânia, que esses títulos do Britânia, principalmente até eles foram conquistados pelos ferroviários que criaram o ferroviário. Por isso que a federação, naquela votação, ele considerou o ferroviário como uma continuidade histórica do Britânia, embora ele continuasse a existir e depois seria unificado com o ferroviário para criar o Colorado voltando para casa. Então, são títulos que se consideram mais ou menos de uma mesma continuidade histórica, esses anos do Britânia e depois o ferroviário. Nós temos aqui a fundação do Colorado, na época, o grande que surge, que foi mais uma espécie de uma aglutinação institucional entre Palestra Itália, Britânia e Ferroviário para criar o Ferroviário, para criar o Colorado, e depois nós tivemos o Paraná Clube. Agora nós vamos para a ala azul do paranismo. Em 14 nasce o Savoia, que depois muda o nome para Água Verde, e depois para Pinheiros em 71. E o clube tem 3 títulos paranaenses, em 67 como Água Verde e em 84, 87 como Esporte Clube Pinheiros. Agora nós vamos abordar a árvore genealógica paranista. Aqui nós temos a evolução histórica, como eu falei, Britânia, Palestra Itália e Ferroviário criam o Colorado. Do lado do Pinheiros temos o Savoia, que numa época efímera, na época da Segunda Guerra Mundial, pelo nome, que não pode ter nomes italianos e alemães e do Japão, ele acaba virando Esporte Clube Brasil, mas é num momento muito curto. Depois ele se torna Água Verde para ser o Pinheiros em 71, e depois, em 79, esses clubes se unificam e formam o que é hoje o Paraná Clube. Aqui nós temos a mesma representatividade. E aqui também nós temos essa mesma representatividade no que foi a trajetória histórica para formar o que é hoje o Paraná Clube, que é um dos 3 grandes do estado do Paraná. Aqui nós temos, depois da fusão, que foi em 89, o Paraná teve uma hegemonia noventista. Ele conquistou 5 títulos seguidos do estadual, que foi entre 93 e 97. Foi a potência hegemônica do futebol paranaense nos anos 90. Aqui nós temos o Couto Pereira, que sempre recebia grandes públicos paranistas. Também conquistou o estadual em 91 e a Série B do Brasileiro em 92. Então, durante toda essa década, foi um clube muito vitorioso, que sempre estava na Série A. Teve 15 anos consecutivos na Série A do futebol brasileiro, que não é fácil. Entre 93 e 2007, o clube esteve na Série A. Teve aquela polêmica da Copa João Avellaneda de 2000, mas se a gente for ver no critério técnico, ele estava no modo amarelo, depois ficou em 5º lugar na Série A do futebol brasileiro. E agora nós vamos para o terceiro integrante, que é o Clube Atlético Paranaense. Ele nasce em 24 na fusão do América e do Internacional, que eram clubes tradicionais da cidade de Curitiba. O Internacional já tinha sido campeão no primeiro estadual em 15. Foi um clube formado pela aristocracia curitibana, pelo Joaquim Américo, que deu o nome ao estádio. Não é à toa que o clube tem no mascote um cartola, porque representa essa aristocracia curitibana. Então, nós temos aqui a origem do Atlético, que nasce como uma cisão do Curitiba. É importante frisar isso. Muitos atleticanos tentam negar essa sua origem, mas ele nasce de uma cisão do Curitiba que cria um dos clubes fundadores, para depois ter essa unificação entre a América Internacional, que criam o Clube Atlético Paranaense. E dentre essa unificação, tinha clubes que jogavam na hípica do estado, e também tinha o americano. Então, alguns historiadores tentam argumentar que foi uma fusão tripla entre América Internacional e americano, mais os clubes mais importantes
eram, inegavelmente, o América e o Internacional, e assim nasce o Clube Atlético Paranaense. A sua trajetória histórica tem, na década de 20, 3 títulos, 25, 29 e 30, depois 34, 36. A década de 40 é uma década importante de consolidação do clube como uma das potências futebolísticas do Estado, 40, 43, 45 e 49. 58 e 70. Nessa época, o clube tem uma grande crise institucional. A década de 60, nós vamos ver mais adiante. Aqui nós temos a evolução do seu escudo ao longo da sua história. E nós vamos agora abordar a crise dos anos 60. O clube é rebaixado no estadual de 67. E foi uma época tão ruim do Atlético que ele não incomodava os seus rivais da cidade, que era o Coritiba e o Ferroviário. E ele chegou, em alguns anos, a disputar a suburbana do estado com os clubes menores, aqueles clubes que nós vimos no começo, o Trieste e outras instituições. E ele foi rebaixado, mas os seus rivais, o Ferroviário e o Coritiba, não deixaram ele cair, porque iam perder receita do estado sem o Atlético. Aqui nós vemos a força que o Trio de Ferro tem na instituição do futebol paranaense. Os seus dois rivais não deixaram o Atlético cair, porque iam perder a receita no estadual seguinte. Por essa fase do ostracismo do Atlético nos anos 60, ele foi o único dos 3 grandes do estado a quase romper o conceito de tripolaridade centenária que acompanha a trajetória histórica do futebol paranaense. Aqui nós temos uma outra crise do Atlético no início dos anos 90, que o Atlético não pode morrer. Se não me engano, essa foto foi no estádio Pinheirão, que foi um estádio icônico do futebol paranaense, construído em 85 pela federação para ser um estádio gigantesco. Acabou não vingando, mas abordou grandes jogos dos 3 grandes do estado, do Atlético do Paraná e do Coritiba. E depois veio o Mauro César Petralha, que resgatou essa instituição. Ele vem desde 84, mas principalmente desde 95. Ele constrói a Arena da Baixada e coloca o Atlético na primeira vitrine do futebol brasileiro, conquista o acesso em 95, faz uma grande campanha em 96. Aqui está a foto do Atlético em 97. Consegue a vaga para a Libertadores em 2000 através da seletiva em 99, vencendo o Cruzeiro, conquista o Brasileiro em 2001 e depois tem vice-campeonatos da Copa Libertadores 2005, 2022, se não me engano, conquista a Copa do Brasil em 2019 contra o Inter no Beira-Rio, 2 vezes campeão da Copa Sul-Americana, ou seja, o Atlético consolidou o seu nome na arquitetura de força do futebol brasileiro apenas nesse século XXI, embora ao longo do século XX foi inegavelmente um dos 3 grandes do futebol paranaense. Agora nós vamos para a expressão popularidade e visibilidade. Vamos acompanhar a torcida como elas são no estado do Paraná. Nós temos algumas pesquisas da revista Placar de 93, dizer que o Atlético tinha sido, por décadas, o de maior torcida em Curitiba, sendo ultrapassada pelo Curitiba, segundo a pesquisa. Então, nós temos aqui o Curitiba com 24%, o Atlético com 20% e o Paraná com quase 12%. O curioso é que, na mesma matéria, diz que Darcy Piana, que foi um dos presidentes do Paraná Clube, que ele veio do Ferroviário e do Colorado, fez uma pesquisa numa agência de publicidade e o resultado foi o seguinte: Curitiba com 25%, o Paraná com 20% e o Atlético com 17%. Ou seja, é muito similar à torcida do Trio de Ferro do futebol paranaense. Recentemente, as torcidas apontam o Atlético mais ou menos com 24%, o Curitiba com 20% e o Paraná com 12%. Então não foge mais ou menos desses números. Nós temos aqui o Curitiba, a sua torcida, lotando o Couto Pereira, Paraná também lotando o Couto Pereira, e o Atlético também lotando o Couto Pereira. O Couto Pereira é o templo do futebol paranaense, por assim dizer. Os clubes fizeram grandes apresentações no seu estádio, não é à toa que ao longo da história os 3 grandes fizeram
usaram esse estádio, que é a Casa do Coritiba, como o mandante, precisamente por ser o maior estádio do futebol paranaense ao longo da história. Participações na elite, o Atlético tem 48, o Coritiba 42, o Paraná 24, 16 como Paraná, 5 como Colorado, 2 como Pinheiros, 1 como o Água Verde. Nós temos também algumas como Ferroviário, se não me engano, então vai dar mais ou menos no total 26 ou 27, como acompanhando a sua longevidade histórica. O Londrina, que é um dos principais clubes do interior, tem 7 participações na elite do futebol brasileiro. Aqui nós temos o mapa cultural do estado do Paraná. É importante nós termos essa dimensão, porque a força gravitacional, a influência do trio de ferro não chega ao norte, principalmente pela como foi gerado o estado do Paraná. As cidades de Londrina e Maringá são muito mais vinculadas com São Paulo. O oeste, onde está Toledo e Cascavel, é muito mais vinculado com o Rio Grande do Sul. Então, por essas peculiaridades históricas e culturais, o eixo de atração de Curitiba e da zona metropolitana não vai muito além de Curitiba, da região metropolitana e de certas cidades, como, por exemplo, Prudentópolis e outras cidades vizinhas, como Ponta Grossa, por exemplo. Então, na região de Londrina e de Maringá, os paulistas têm os seus torcedores. Na região de Cascavel e de Toledo, são os 2 grandes de Porto Alegre, por exemplo. Então, é muito importante que nós temos essa dimensão. Temos aqui, vamos abordar um pouquinho do interior e do litoral. Esses são os 4 clubes da cidade de Guarapuava, o Pavão, o Batel, o Guarapuava e o Oeste. Aqui nós temos o Derby de Paranaguá, o Sele Rio, que é disputado entre o Seleto e o Rio Branco. O Rio Branco voltou agora para a Série A do Campeonato Paranaense. Em Ponta Grossa, além do tradicionalíssimo Operário, nós tínhamos o Guarani e a Nova Rússia, que faziam o derby ponta-grossense, por assim dizer. E nós temos aqui também o Londrina, o Grêmio Maringá, o União Moderante, a Portuguesa Londrinense, além do Toledo, do Paranavaí, que foi campeão estadual em 2007, vencendo inclusive o Paraná Clube na final. Ou seja, nós temos vários clubes, o Prudentópolis, além do trio de ferro da capital, que com certeza são os 3 maiores clubes do estado, mas nós também temos o futebol repartido ao longo de outras regiões do estado, tanto do litoral, como também do interior do estado do Paraná. Aqui nós temos a parte final do nosso programa. O trio de ferro deseja um Feliz Natal a todos, um Feliz Ano Novo, com a imagem dos 3 inimigos, que é uma charge do Diego Reta, que é um cartunista muito famoso em Curitiba, e ele sempre desenha, ele tem um programa que é Los 3 Inimigos, em alusão ao sombreiro mexicano e ao trio de ferro do futebol paranaense, Paraná, Curitiba e Atlético. O último detalhe, para abordar, que o Paraná Clube tem o recorde no Pinheirão, no jogo da Copa Sul, na final contra o Grêmio, em 99, não é do Atletiba em 98. Naquela ocasião foram mais de quase 47 mil paranistas no Pinheirão. No Couto Pereira, o recorde é do Atlético contra o Flamengo na semifinal do Brasileiro de 83. E o Paraná também tem o recorde na Vila Capanema contra o Cambarense na final de 53 e na Vila Olímpica do Boqueirão no Paranaense de 97 na última rodada contra o União Bandeirante. Então, o trio de ferro do futebol paranaense está muito bem representado ao longo da história, mas infelizmente o ano que vem vai ser o primeiro ano desde 90 que não teremos pelo menos um dos 3 na Série A do futebol brasileiro. É uma crise, mas esperamos que esses 3 grandes voltem ao seu tempo de glória, como foi na Série A do futebol brasileiro, os 3, como foi principalmente entre 96 e 2002.
2006, que é considerado a década de ouro do futebol paranaense, na elite do futebol brasileiro. Muito bem, boa pesquisa, Márcio Forte. Esse é o canal De Chapa, que vem narrando aí com a pesquisa do Márcio Forte a história dos grandes clubes do futebol brasileiro e passando também por estados a estado e também nesses estados trazendo também um mapa, né, dos clubes de cada estado, ou seja, uma pesquisa necessária que o futebol brasileiro tanto precisava e que agora está tendo aqui no canal De Chapa. Essa oportunidade dos brasileiros conhecer um pouco mais da história do futebol brasileiro, como se deu essa história, como se dá a fundação desses clubes e como está o desenvolvimento desses clubes na história e atualmente no futebol brasileiro. O De Chapa, que é um programa ligado ao canal De Chapa e que nós temos aí em parceria com a plataforma Multipolar. Temos também a Geopolítica do Futebol, temos a editora D3 Educacional. Portanto, são parceiros aqui do De Chapa, que está aí patrocinando esse trabalho todo que nós estamos desenvolvendo aqui no De Chapa. Convido você a assistir sempre o De Chapa, porque toda quinta-feira, meio-dia, tem uma história de um estado do futebol brasileiro. Aproveitando esse momento, Márcio Forte, a gente troca uma palavrinha no final, né, para encerrar o programa. O que eu percebo nessa história do estado aí do Paraná, algumas diferenças, né, já apontando aí algumas diferenças na construção desses clubes, né? Nós tivemos na construção dos clubes lá do estado de Goiás, assim, bem definido, né? De onde saiu, como se fundou. Isso vai acontecer também no estado de Pernambuco. E aí, quando chega no estado do Paraná, nós temos aí uma verdadeira disputa, né? Para a formação desses clubes, principalmente na história do Paraná Clube, né? Que você citou aí tão bem toda a origem, né? Genealógica desse clube. Isso envolve também as disputas políticas, né, e esportivas, né, que junta tudo isso e que assemelha, né, a própria história política social do Paraná, né, que é um estado construído com muita imigração, né, e também muitas disputas políticas. E lembrando, para enfatizar isso, quando você cita a Copa, né, do Povo, e que o Curitiba é campeão em 1973, é bom lembrar que essa Copa ela inicia, né, no governo militar, né, no regime militar brasileiro, o Médici, né, Rastazul Médici, que promove, junto com a CBD na época, né, que era a Confederação Brasileira de Esporte, de Futebol, e que a ditadura brasileira, né, a ditadura militar, o regime militar, usava muito do futebol, né, para desenvolver também as suas plataformas políticas, os seus interesses políticos e principalmente a manutenção, né, do regime militar no Brasil. Isso foi muito usado nessa Copa do Povo, né? Portanto, a Copa do Povo tinha muito essa busca aí, essa empatia, né, digamos assim, com o regime militar. Portanto, não é uma Copa que é muito lembrada atualmente, né, talvez por esse momento da história brasileira, mas trouxe aí o avanço, né, desse Curitiba que tantos títulos ganhou, né, ao longo da sua história. Mas uma questão que eu deixo aqui nesse momento para você, para a gente começar a conversar um pouco, é sobre essas disputas. Essas disputas, elas passavam muito pelo campo esportivo e também político, ou ela ficava mais centrada na construção desse eixo esportivo, né?
ou era muito em cima também da própria conscientização que o povo curitibano tinha, até no futebol, para construir, passava pelo viés político, ou não, ou é só esportivo o mais forte? Como é que você vê isso? Na verdade, a política e o futebol, principalmente no estado do Paraná, eles estão muito entrelaçados. É como uma simbiose que sempre fez parte integrante do futebol paranaense. Como eu falei, o Coritiba é o clube que foi fundado pela imigração alemã, principalmente, o Paraná pela italiana, principalmente, dos dois lados da sua história, tem imigração italiana e romena menor, mas principalmente italiana. E o Atlético é o clube da colônia portuguesa, que era muito expressivo também em Curitiba, mas era o clube da elite. Em antagonismo com o Paraná Clube, que nos seus precursores, principalmente o Ferroviário, era o clube dos ferroviários, dos operários, da classe trabalhadora dos bairros pobres, das vilas, que são a Capanema, a Rebouças, aquela região em volta do que é hoje a Ferroviária de Curitiba. Dito isso, os clubes sempre tiveram o apoio de uma instituição. O Ferroviário da Rede Ferroviária Paraná Santa Catarina, que depois foi da União, então teve esse respaldo por 4 décadas. O Atlético, por uma rede empresarial muito forte da elite curitibana, e o Coritiba, da federação e das entidades citadinas e estadual. Então, esses clubes tiveram esses patrões ao longo de décadas. Não é à toa que o Coritiba conseguiu vários títulos nos anos 70 com um esquema de arbitragem com o seu presidente, que chegou a anunciar isso no seu leito de morte. Ele assumiu isso antes de morrer, evitando 4 títulos do Colorado na década de 70, ou seja, a política e o futebol sempre está estreitamente vinculado, é impossível dissociar esses conceitos, mas no futebol paranaense, se nós acompanhamos a sua trajetória histórica, se nós formos na sua profundidade institucional, nós vamos ver como a política e o futebol estão estreitamente vinculados. Perfeitamente, bem por aí mesmo. Agora, falando aí nesse trio de ferro, né? A história está aí, né? A história mostra a grandeza dos 3, né? Dos 3 grandes clubes do Paraná aí, formando esse trio de ferro. Nesse viés, né, quando a gente fala nesses 3 clubes, por que o Paraná, né, que teve tantas identidades, né, tantas misturas, né, de tantas fusões, né, de clubes, de um tempo para cá, né, já de um certo tempo, não vem vigorando aí no cenário esportivo brasileiro, né, ficando mais a cargo de Curitiba e Atlético, né? O que aconteceu com o Paraná que não está hoje nessa efervescência aí do futebol do Paraná, Mascote? Bom, para analisar e entender o ostracismo contemporâneo do Paraná Clube, nós temos que enfatizar 3 ou 4 elementos principais. Inicialmente, como todo clube que entra nessas situações de ostracismo, de crises, é uma má administração. Isso vem desde a época das glórias do paranistas da década de 90. Já tinha naquela época salários atrasados, crises institucionais, mesmo com o clube na Série A e fazendo boas campanhas, sendo campeão estadual. Isso é o elemento número 1. Elemento número 2 é que o Paraná não conseguiu entrar no Clube dos 13 para ter uma receita similar ao Coritiba e Atlético e outros clubes que são do seu mesmo tamanho a nível nacional, como, por exemplo, o Sport Recife, o Vitória, o Bahia. Então, o clube ficou um pouquinho esquecido do ponto de vista das receitas de TV na Série A do futebol brasileiro. Embora no estadual, pela RPC, que é a filial da Rede Ouro no Paraná, ele recebia a mesma quantidade dos seus 2 rivais da cidade, mas a nível nacional ainda tinha uma diferença por não entrar no seleto
grupo dos 13. Outro elemento foi que quando ele caiu em 2007, foi quando começou a ter uma enorme aumento das cotas de TV. Isso, o clube ficando 10 anos na Série B, acarretou uma enorme defasagem em relação aos clubes que têm a sua mesma dimensão, por assim dizer, estratosférica. Isso somado a uma série de dívidas trabalhistas de anos, acarretou que o clube não tinha recursos financeiros para gerar grandes elencos. E como nós sempre falamos, futebol é dinheiro, não é impossível fazer um bom time sem dinheiro. E todos esses elementos acabaram contribuindo para esse ostracismo contemporâneo do Paraná, embora ele tenha uma torcida grande em Curitiba e região metropolitana, como, por exemplo, o Santa Cruz em Recife, ele acaba passando por esses cenários catastróficos que nós vivemos atualmente. Bem colocado. Realmente, essa é uma questão que a gente está percebendo, né? Nesse começo de história que nós estamos fazendo, né? Nós estamos no terceiro estado, né? Passando aí já por estado de Goiás, Pernambuco e agora Paraná. O que a gente percebe é exatamente a questão da administração e a questão da oportunidade do bolo, né? Do dinheiro, né? Como que é distribuído a esses clubes no futebol brasileiro, né? E aí a gente tem, por exemplo, a ascensão do Paraná, que foi, assim, estupenda, né? Com o Petrala, né? Atlético. O Atlético, né? O Atlético, exatamente. Porque desde a administração dele, que já é longa, né? Mas ele conseguiu construir um estádio, né? O estádio que é do Atlético, por sinal, um belo estádio, né? Os times brasileiros gostam muito de jogar nesse estádio. Ele que chegou a comparar, né, inicialmente, que o Atlético já estava igual ao Santos, aqui em São Paulo, e recentemente ele disse que o Atlético já estava à frente do Santos e já até questionando quem era o Santos perto do Atlético, né? E eis que, exatamente quando ele falou há semanas atrás, né, mês atrás, o Atlético cai e vai para a segunda divisão, enquanto que o Santos, que estava na segunda divisão pela primeira vez na sua história, né, volta para a elite no ano seguinte, né? No ano que vem o Santos está na elite e o Atlético, infelizmente, vai disputar a Série B. Ou seja, mesmo com todo esse avanço, né, o Atlético esbarrou agora na questão do dinheiro, né, do capital, ou seja, conseguiu uma ascensão, mas essa ascensão não é suficiente para entrar entre os grandes clubes brasileiros e estar presente em sua história a todo momento, né? Tem essa queda aí agora para a Série B. Falando nisso também no Curitiba, né, que também estava na Série B e não conseguiu acesso, em termos de popularidade, o time de Curitiba é o mais popular no estado do Paraná, ou o Atlético que reivindica essa popularidade, ou é o Paraná Clube? Quem é o mais popular na sua visão, na sua história, nas suas pesquisas no estado do Paraná? Quem é mais popular no futebol curitibano, mais forte? Na minha visão, embora nas últimas pesquisas o Atlético ele seja o detentor da torcida maior, mais representativa, conhecendo bem a cidade de Curitiba, o estado do Paraná, em todos os seus bairros e também acompanhando um elemento de média de público ao longo da história, eu colocaria o Curitiba como o clube mais popular atualmente no futebol paranaense, também principalmente nos últimos 30 anos. Até 71 foi inegavelmente o Ferroviário, mas como perdeu um forte apelo popular na criação do Colorado, o Curitiba
aproveitou isso e consolidou como o clube mais popular do estado nas últimas 5 décadas, e atualmente, mesmo com essa ascensão do Atlético, ele ainda detém uma média de público melhor, e acredito que ainda tenha a maior torcida de Curitiba e de região metropolitana, mesmo que as pesquisas ainda dizem que o Atlético tem a maior torcida da cidade de Curitiba. Muito bem. Para terminar, vamos ver se é possível, né, você trazer aí um grande jogador do trio de ferro de cada time aí, do Atlético, do Curitiba e do Paraná Clube. Quem você indicaria como os grandes atletas da história desses três, desse trio de ferro curitibano? Desse trio de ferro curitibano, nós podemos colocar do lado do Curitiba o Dirceu Kruger, que foi um ídolo do Curitiba nos anos 60, 70 principalmente. Do lado do Atlético tem o Sicupira, que foi um icônico jogador dos anos 70 do Atlético, que nasceu no Ferroviário, é importante eu frisar isso. Então ele nasceu no Ferroviário. O Dirceu Kruger nasceu no Britânia, que também é um clube que depois acabou originando no Paraná Clube. Do dono do Paraná, nós temos... na época do Paraná Clube, nós podemos colocar o Saulo de Freitas, que foi o maior artilheiro do Paraná Clube. Também nós podemos colocar o Lúcio Flávio, o Passageiro da Alegria, que foi um jogador muito significativo entre 97 e 2001, principalmente. Depois ele voltou no Paraná em 2012. Do Coritiba também tem o Alex, o Pachequinho, é um outro ídolo da história. Tem o Rafael Camarota, tem o Jairo no gol. Tem grandes jogadores. No lado do Atlético tem o Caju, que foi um icônico arqueiro do Clube Atlético Paranaense. O Sicupira também jogou no Ferroviário, depois ele foi para o Atlético. Então, nas 3 instituições, nós podemos colocar grandes jogadores ao longo da história que marcaram profundamente essas 3 grandes forças do futebol paranaense, do Sul e do futebol do Brasil. Muito bem mesmo. No começo do programa, eu lembrei do Ricardinho, do Miranda e do Belletti. Esses 3 jogadores que fizeram tanta história aí pelo futebol brasileiro e mundo afora, eles já estão nessa condição que o futebol brasileiro se encontra, né? Forma o jogador rapidamente vai embora e não cria vínculo com os clubes. Talvez daí não saia a história desses 3 no futebol curitibano, ou eles ainda são considerados como ídolos por lá, ou saíram muito jovens do futebol do Paraná, Márcio Fonte? Então, o Alex, ele jogou no Coritiba, subiu com o clube em 95. O Ricardinho jogou mais no Paraná, ele conquistou o bicampeonato paranaense em 95 e 96, e também em 97 conquistou o tricampeonato paranaense pelo Paraná Clube. O Belletti, ele jogou muito pouco no Cascavel e depois já foi para o Cruzeiro. Então, se não me engano, ele jogou muito pouco no Cascavel, talvez apenas as divisões de base, depois já foi para o Cruzeiro. Então, foi o menos que teve essa representatividade com um clube, e também é um clube do interior, não era capital. Os outros 2, o Alex e o Ricardinho, jogaram um contra o outro, principalmente no estadual de 95, que o Paraná Clube ganhou no Pinheirão, contra o Coritiba, naquele 1-0 icônico. Foram 3 jogos, o Paraná conseguiu o título de 95, que o Ricardinho jogou contra o Alex. Então, desses 3 jogadores, o Ricardinho foi o que mais jogou pelo Paraná Clube, o Alex também jogou pelo Coritiba, mas o que conquistou mais títulos, mais representatividade foi o Ricardinho, embora o Alex depois fez muito mais sucesso ao longo da sua história, embora o Ricardinho tenha jogado Mundial e tudo mais, 70 campeonatos pelo Brasil no Mundial de 2002. Acredito que o Alex teve mais
mais representatividade no futebol brasileiro, foi um 10 clássico, icônico, e é ídolo na Turquia, ele é venerado no futebol turco, e é uma injustiça ele não jogar no Mundial. O Alex, que foi um cracaço de bola, eu acredito que seja o último 10 clássico do futebol brasileiro, que acompanhou uma dinastia de craques: Pelé, Rivelino, Zico, Rivaldo, Alex, e nós estamos órfãos desses 10 clássicos. Muito bem lembrado do Alex, né? Eu que no começo falei de 3 e não coloquei o Alex, né? E aí realmente falar do futebol do Paraná e não colocar Alex, aí realmente não tem porquê, né? O Miranda, eu esqueci do Miranda. O Miranda jogou o Coritiba em 2003, 2004, se não me engano, depois foi para o São Paulo, mas ele teve uns 2 anos bons no Coritiba, conquistou o estadual, bicampeonato estadual 2003, 2004, e depois já foi para o São Paulo. Exatamente, né? Quer dizer, já fazendo aí parte dessa história, né? E dessa realidade, né? Digamos assim, né? Já não é nem história, é realidade que vai virar história futuramente. Até passa pela própria crise, né? Dos grandes clubes brasileiros. Essas transferências de jogadores muito novos, né? O garoto está começando, já tem empresário pensando na carreira dele e nunca pensa no clube que forma, né? O clube que forma simplesmente inicia essa formação e já solta o garoto. Se ele está no interior, ele vai para um clube grande da capital, e da capital ele já vai para o futebol do exterior, e isso vai trazendo consequência para os clubes, né? A gente falou isso no programa passado, e essa é a grande realidade, né? Como que o futebol está funcionando, né? Aqui no Brasil, e não só no Brasil, como a América do Sul toda aí, né? E passa por outros grandes países aí que transportam, né? Transferem uma quantidade grande de jogadores, e isso concentra na Europa, né? E aí os grandes clubes europeus acabam papando aí todos os títulos. Por conta dessa situação onde o dinheiro está falando mais alto do que o próprio futebol, né? Finalizando, Masforte, lembrando aqui que esse é o programa de histórias do futebol brasileiro, né, dos grandes clubes do futebol brasileiro, o programa De Chapa, que traz aí a plataforma multipolar, o futebol e a geopolítica, e a editora D3 Educacional, juntos aqui formando esse comboio, né, para poder trazer essa história que você tanto está aí fazendo com essa sua grande pesquisa, e até a gente já falou futuramente pensar em construir um livro dessa pesquisa, né, que vai ser de grande importância para o futebol brasileiro. Para terminar, eu deixo aí com você as considerações finais, dando boa tarde geral para todo mundo que vai assistir esse programa na próxima quinta-feira, né? Quinta-feira, chegando o programa, como sempre, ao meio-dia, no canal De Chapa. Suas considerações finais, Masforte. Pessoal, vamos acompanhar esse programa nessa quinta-feira que inicia desse ano 2025, que vai ser o primeiro desde 90 sem pelo menos um representante do trio de ferro paranaense na elite do futebol brasileiro. É uma tristeza, mas também é reforçar a ideia de que o futebol paranaense precisa voltar ao seu caminho de glória, porque são 3 grandes instituições que merecem estar na Série A do futebol brasileiro. Dito isto, boa tarde a todos, feliz ano novo, feliz Natal, e nos vemos para o próximo programa. Ainda vamos decidir a sede, a cidade, a urbe. Estamos vendo se vai ser São Paulo, Minas Gerais ou Belém. Ou seja, vamos ter ou Marcão ou Brito, novos convidados para essa nova apresentação. Exatamente. Quando a gente passar aqui para o São Paulo, vamos convidar também o professor, né, o professor PR, o Paulo Silva Santos, né, o grande economista. Exatamente. Que ontem, né, ele fez uma visita ao Memorial dos Santos e falou do programa aqui do De Chapa, da história que o De Chapa está construindo no futebol brasileiro.
A gente quer agradecer aqui bastante o Paulo Silva Santos, que é do canal Bola de Capotão, que nós também fazemos parte lá no Bola de Capotão, um canal extraordinário que fala muito também e analisa muito o futebol brasileiro como um todo, né? E principalmente nas competições, né? Quando está lá o Campeonato Brasileiro, a fase final do Paulista, Libertadores, Mundial, enfim, o Bola de Capotão fazendo história também no futebol brasileiro. Um abraço a todo mundo do Bola de Capotão, um abraço a todos vocês que estão aqui acompanhando e assistindo esse programa, mais essa história. Aquele velho pedido, podemos dizer assim, né? Se você gostou do programa, né? Por favor, se inscreva no canal, dê um joinha aí e ative aí tudo aquilo que todo mundo pede para você receber os próximos vídeos, né? O sininho. Ative o sininho para receber os próximos vídeos e assim a gente ir crescendo com o The Chapa, assim como está crescendo o Bola de Capotão. Um abraço a todo mundo, até o próximo programa que nós vamos decidir para onde vamos, mas iremos, para algum lugar nós iremos, porque a história do futebol brasileiro não para. E se não para, o The Chapa também vai atrás, contando essa história para você. Muito obrigado, gente. Até o próximo programa. Boa tarde a todos. Tchau, pessoal. Tchau, Márcio Forte. Tchau, pessoal. Um forte abraço. Até o próximo programa, Márcio Forte. E vamos nós, indo embora para voltar logo mais. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.